Então vamos orar. Deus, Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, aqui estamos nesse momento, Senhor, a vos pedir o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, Senhor, que sejamos assessorados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelas falanges amigas e benfeitoras, Senhor, que venham em nosso auxílio, que venham em nosso amparo, nos trazer toda a luz, toda a paz. Esteja conosco, ó Jesus. Rogo neste momento ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores, instrutores, benfeitores, que estejam ao lado de cada médium, para que nesse momento ele possa assimilar a aula de hoje e que a paz de Deus, de Jesus, se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. A nossa aula de hoje, nós vamos estudar a escala espírita. Podemos encontrar a escala espírita no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, de 1861, e também, capítulo 1, no item 100, do livro dos Espíritos, no segundo livro. A importância do médium conhecer, na ponta da língua, decorar a escala espírita é de importância imensa. Você tem que conhecer. Por quê? Por que nós temos que conhecer a escala espírita? Porque nós vamos poder identificar tanto o encarnado como o desencarnado na espiritualidade, a sua situação, como ele está, em que escala ele pertence. Então, Kardec nos coloca dentro do livro dos Espíritos que os espíritos são criados simples e ignorantes, sem o conhecimento do mal, com o destino de se reaproximarem de Deus através da perfeição. Deus não criou o mal. É o homem que criou o mal. É o homem, pela sua imperfeição, que criou o mal. Não quis seguir os caminhos do Pai. Portanto, sofre as consequências de não estar no caminho do bem. Assim, o Pai, através dos seus mensageiros, dos seus anjos, os arcanjos, distribuiu missões a cada um dos seus filhos, tendo todos o livre arbítrio para cumprirem ou não essas tarefas. Então, nós sofremos consequências porque não cumprimos as tarefas designadas por Deus. Deus não nos cria para passarmos pelo mal, porém nos dá a inteligência necessária para que possamos aprender com o mal. É através do erro, é através da dor. Bendita dor que bate à nossa porta, porque é através dela que nós crescemos, que nós buscamos Deus, que nós buscamos esse Pai de amor e de bondade. Através do trabalho, Kardec fez uma classificação, que é a escala espírita. Essa classificação dos espíritos se baseia em quê? Se baseia no grau de adiantamento deles. De quem? Dos espíritos. Nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão que despojar-se. Essa classificação, ela não tem nada de absoluto. Quer dizer, começa aqui, termina aqui, começa aqui. Não. Ela não tem essa definição, essa clareza. E nós vamos ver isso de uma forma mais simples. No Livro dos Espíritos, no item 100, em observações preliminares, os espíritos nos deram
essa orientação. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Assim, nós podemos nos classificar dentro dessa escala, dentro desse grau de desenvolvimento, dessas imperfeições que nós adquirimos ou não. Vamos nos classificar em que ordem nós estamos, em que ordem o nosso mundo encarnado está, em que ordem o nosso mundo espiritual se encontra. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento da escala espírita. Essa classificação, ela não tem nada de absoluto. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, ou seja, ela apresenta limites, às vezes, que se confundem, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Se a gente analisar a vida humana, nós vamos ver o seguinte: a criança, até os 7 anos, ela tem um período ali infantil, dos 7 aos 12, já a gente percebe que é um outro desenvolvimento do próprio organismo, da própria personalidade do ser humano. Mas a gente não distingue aonde terminou uma e começou outra. É esse limite, é essas diferenças que elas, às vezes, se apagam, que a gente não consegue definir com nítida clareza. Toda classificação, ela exigiu de Kardec o quê? Método de análise. Ela exigiu método. Ela exigiu análise e conhecimento aprofundado do assunto. Para que Kardec pudesse fazer essa escala e definir isso, ele estudou. E nós vamos encontrar no livro Espírito de Todas as Categorias. Então, Kardec, ele não aceitou o primeiro espírito, a dor do primeiro espírito, a bondade do segundo, a tristeza do terceiro e assim por em diante, de forma alguma. Ele analisou, ele conversou, ele investigou, ele usou de análise profunda do mundo dos espíritos. Por isso que a doutrina espírita, ela é bem rigorosa, para que você possa ter o conhecimento. Kardec estudou bastante, bastante mesmo. No mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são como os ignorantes deste mundo, incapazes de aprender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são de primeira ordem, pois não podem apreciar suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. Para que a gente possa conhecer uma pessoa, não é o primeiro olhar, não é a primeira palavra, não é o primeiro gesto, mas nós temos que o quê? Conhecê-la profundamente, vivenciar anos e anos para se conhecer uma pessoa. Saber se ela é boa, se ela é digna, se ela tem moral, ou se ela não é, ou ela é imoral, ou ela tem conhecimento, ou ela não tem conhecimento. É através de quê? De você analisar, refletir, observar tudo isso. Vimos e observamos. Julgamos pelas suas palavras e os seus atos. Então, nós, médiuns, só reconhecemos os espíritos pela vibração deles, pelas palavras, pelos atos, pelo fluido deles.
E Kardec fez a mesma coisa, analisou pelas palavras, pelos atos, pela escrita, por aquilo que eles sentiam, porque eles não podiam esconder, porque na medida em que eles estavam na espiritualidade, ali eles mostravam realmente o seu saber, a sua ignorância, a sua imperfeição. E com tudo isso, depois, classificamos pelas semelhanças, baseando-se nos dados de que eles nos fornecem. Então, isso ele fez e analisou. Nesse ponto, Kardec, ele classificou em 3 categorias. E essas categorias principais são 3 grandes divisões. Nós vamos começar da última. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão do mal. É aquele que a matéria é mais importante. A maldade, para ele, não tem problema. Ele é propenso realmente ao mal. É um espírito imperfeito, é um espírito impuro. Ele mostra pelas suas palavras, pelos seus gestos, pela sua própria vibração, pelo seu fluido. Os da segunda ordem já se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. E nós vamos ver dentro dessa segunda ordem dos espíritos bons, classificações. Como vamos ver da terceira ordem, também classificações. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau da perfeição. Então, tudo isso vem nos dar o caminho de como nós, criados simples e ignorantes, passando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, chegamos na fase humana. E aí nós vemos essa escala por onde todos nós temos que passar, que é a escala espírita. Aqui nós já temos uma visão de como vai ser a nossa evolução. Como que eu posso me classificar? Estou na terceira grande ordem. A gente fala terceira grande ordem porque ela é grande mesmo. Então, a 10ª classe, nós vamos ver os espíritos impuros. 9ª classe, os espíritos levianos. A 8ª, os espíritos pseudo-sábios. Na 7ª classe, nós vamos ver os espíritos neutros. E a 6ª classe são os espíritos perturbadores. Então, dentro dessa ordem, a propensão desses espíritos é do mal. A matéria se sobrepõe ao espírito. Coisas espirituais, para ele, isso não significa nada. O bem não, mas o mal. Fazem o mal porque querem fazer o mal. A segunda ordem são os bons espíritos, aonde a predominância do bem sobre a matéria. Fazem o bem. A 5ª classe são os espíritos benevolentes. A 4ª classe, os espíritos prudentes, sábios. A 3ª classe, os espíritos de sabedoria. A 2ª classe são os espíritos superiores. Nós chegaremos lá. E a primeira ordem são os espíritos puros. Espíritos que não necessitam mais reencarnar, porque já atingiram a pureza. São os anjos, os arcanjos, já trabalham numa hierarquia superior, já são próximos ao Criador. Dentro dessa escala, ou dentro dessas diferentes ordens de espíritos, nós começamos a escala pela ordem dos espíritos inferiores, pois que é o ponto de partida dos espíritos. Então, todos nós começamos pela última ordem. Nós estamos
começando pela ordem dos espíritos imperfeitos. E, na medida da nossa moralização, do nosso crescimento, nós vamos elevar gradativamente das últimas à primeira classe. Todos nós, todos. Então, agora, nós vamos ver quem são os espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Aqui, observem, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal. Ele traz todas as más paixões, todas, que você possa imaginar, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, todos os males, tudo aquilo de mal que ele possa fazer, ele faz. Ele está propenso a isso. Dentro dessa classe dos espíritos impuros, nós encontramos quem? Espíritos inclinados ao mal, sobre o quê? Sobre o objeto de suas preocupações. Então, são espíritos que se aproximam de nós, ou que estão encarnados ou desencarnados, porque muitos espíritos imperfeitos estão encarnados e muitos estão desencarnados. Kardec coloca a nível dos desencarnados, mas nós encontramos muito ao nosso lado, nesse nosso planeta de provas e expiações. Então, o mal é o objeto das preocupações deles. Eles se apegam a quem? As pessoas de caráter fraco, induzindo a perdição, retardam o crescimento e fazem com que os encarnados possam sucumbir às provas. Então, a linguagem desses espíritos desencarnados é uma linguagem trivial, grosseira. São espíritos que não respeitam ninguém. São espíritos que xingam, que têm uma linguagem obscena, feia. E nós, às vezes, entramos em contato com esses espíritos, aonde nós temos que trabalhar, nós temos que orientar, instruir, envolver, colocar dentro da bacia da consolação, da regeneração, da redenção ou da lama astral, para limpar todos esses espíritos, tirar todo este mal, essa propensão ao mal. Eles dão conselhos? Dão. Os conselhos deles são pérfidos, insuflam a discórdia, a desconfiança, mascaram, enganam. Dentro das suas comunicações, revelam baixeza, tentam enganar, subornar, tramar, fazem todas as artes possíveis, manipulam o ser humano, manipulam os espíritos, eles demonstram uma inferioridade moral muito grande, são às vezes designados por demônios, maus gênios, espíritos do mal, mas nada mais são do que os nossos irmãos que passaram, que perderam a grande oportunidade, que se inclinaram no mal, que se deixaram envolver pelo mal. Nos encarnados, são inclinados a todos os vícios e as paixões vis. Eles, dentro do flagelo da humanidade, tanto o encarnado como o desencarnado, eles o quê? Eles ativam a sexualidade, a crueldade, a malícia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Esses espíritos, eles não querem o bem. Se eles se aproximam de um encarnado, eles têm a finalidade de, às vezes, destruir, trazer a dor, a discórdia, trazer a falência. Nós, como médios, como conhecedores da vibração, do fluido, qual é o nosso papel? É auxiliar, socorrer esses espíritos. E eles não vêm sozinhos, eles vêm com falanges
e falanges para assediar, para perturbar, para desarmonizar, para desequilibrar o ser humano. Dentro dessa mesma terceira ordem dos espíritos imperfeitos, vamos encontrar os espíritos levianos. São espíritos ignorantes, malignos, maliciosos, inconsequentes, zombeteiros, espertos. Eles são aqueles que se intrometem em tudo, tudo, e a tudo respondem sem ser verdade. Eles adentram, escondem as coisas. Eles são malandros de tudo que você possa imaginar. Escondem a chave, escondem aquilo que você mais quer, fazem você perder dinheiro, fazem você gastar, insuflam você de uma certa forma, te enganam. Eles são, assim, bem maliciosos. E dentro desta ordem, nós vamos encontrar espíritos, os duendes, os drasgos, os gnomos, os diabretes. Porque esses espíritos trazem pequenos desgostos, ligeiras alegrias, aborrecem a todo momento, perturbam a todo momento e nos induz ao erro, à discórdia total. É aqueles que se intrometem em tudo. Então, nós temos que estarmos alerta em relação a esses espíritos. Retratam traços mordazes e satíricos. É aqueles que gozam, é aqueles que brincam, é aqueles que acham graça em tudo. Eles exploram a falha e o lado ridículo do outro. Então, eles se aproximam de nós e nos insuflam a essa falha, a agir de uma forma ridícula. E dentro das suas comunicações, as comunicações deles são espirituosas e divertidas. É aqueles que se aproximam do médium e faz o médium começar a rir, a rir, a rir, a rir. Eles são levianos. Eles querem perturbar, perturbam a prece, perturbam os trabalhos mediúnicos, perturbam o médium. Por quê? Esses espíritos, eles precisam serem socorridos. Então, a nossa responsabilidade é auxiliar esses espíritos. Em alguns momentos, algumas necessidades, esses espíritos estão sob a dependência de espíritos superiores. Para quê? Para que eles possam trabalhar na natureza, agir na natureza, mas é quando eles estão sob a dependência, o suporte de espíritos superiores. E essas pecinhas raras, esses nossos irmãozinhos, tomam nomes supostos, mas mais por malícia do que por maldade. Então, vêm através das comunicações, brincam, gozam, usam de toda a parte de zombarias, perturbam, desarmonizam, desequilibram o médium e saem numa boa. Então, a responsabilidade nossa é socorrer esses espíritos. Terceira ordem ainda, os espíritos neutros. O próprio nome já diz. Eles estão em cima do muro. Eles não fazem nenhum bem, eles não fazem nenhum mal. Se você quer e convida, evoca esses espíritos para fazer o mal, eles vão fazer o mal. Se você evoca esses espíritos para fazer o bem, eles vão fazer o bem. Só que, quando o médium age dessa forma, a responsabilidade do erro não é dos espíritos, é do médium. Se eu evoco um espírito de ordem imperfeita, um espírito impuro, um espírito zombeteiro, eu sou responsável. Não são eles que são responsáveis, porque fui eu que evoquei. Fui eu que doei o meu fluido vital para que esses espíritos pudessem ali estar
e agindo da forma como eles agem. Esses espíritos neutros não se elevam nem em moral ou em inteligência. Por quê? Eles não querem nada com nada. A linguagem deles é grosseira, eles se apegam a tudo. A tudo. E eles sentem saudade. Saudade. Então, eles sentem saudade da casa, do carro, eles sentem saudade do ouro, eles são ligados a isso, então eles voltam a isso. A 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios, apresentam-se com conhecimento amplo, mas acham que sabem tudo. Então, eles julgam saber mais do que sabem. A sua linguagem é séria. Mas se nós, médios atentos, observarmos, nós vamos ver que a linguagem dele, a um certo momento, ele se trai. Porque ele quer iludir. Ele quer aparecer. Então, ele revela uma ilusão na sua linguagem. Eles revelam presunção, orgulho, ciúme, egoísmo, obstinação, raiva. Eles são assim, vamos colocar, são falsos, que querem se apresentar como bons, como dignos. Por isso a necessidade de nós conhecermos fluidos. Quando nós estudamos fluidos, que está na Gênese, tem um capítulo só sobre fluidos, você vai observar que você mesmo, médium, pode saber quem está do seu lado, se é um bom espírito ou é um mau espírito. Por causa do quê? Do fluido, por causa dos pensamentos dele. Por quê? Porque você recebe a intuição, a sua percepção, a sua sensação de você receber é um fluido denso, grosseiro, ruim, pesado, dolorido, cansado, oprimido, sufocante. É um mau espírito que ali está. A linguagem dele é obscena, é trivial, é um espírito dentro da escala dos espíritos imperfeitos. Tudo isso nós vamos observando, analisando. Por isso a necessidade de nós estudarmos. A 6ª classe, dentro dos espíritos imperfeitos, são os espíritos batedores e perturbadores. Essa classe pertence a todas as classes da 3ª ordem. Eles podem aparecer em todas, como espíritos impuros, espíritos pseudo-sábios, espíritos perturbadores, em todas. Por quê? Porque eles são apegados à matéria, eles são ligados à matéria, são os espíritos elementares. Quando nós, eu e a Si, sempre falamos dos espíritos elementares, que está dentro da escala espírita, está aqui. Eles se manifestam, eles vêm através da permissão de espíritos superiores e manipulam o ar, a água, o fogo, corpos sólidos, as entranhas da terra. Eles estão em todos os lugares. São bons quando são acionados pelos espíritos superiores e são maus quando são acionados por espíritos imperfeitos ou médios imperfeitos. Porque o médio, quando evoca esses espíritos para fazer o mal, a responsabilidade do médio é imensa. Então, os nossos espíritos elementares ali estão. Eles são agentes dos elementos do globo. Eles se manifestam através dos efeitos sensíveis e físicos, através das pancadas, dos movimentos, deslocamentos dos corpos sólidos, agitação do ar. Eles se manifestam e servem para chamar a nossa atenção,
para buscar a nossa atenção. E eles servem, através dos espíritos superiores, para nos mostrar a ação desses espíritos diante da natureza. Então, dentro desta ordem dos espíritos imperfeitos que nós estudamos, nós vamos encontrar o nosso mundo, a nossa terra. Nós vamos encontrar esses espíritos ali envolvendo o planeta Terra, encarnados. Quantos encarnados não são levianos, não são brincalhões, não são perturbadores? Quantos encarnados não são maus, são maléficos? Trazem o mal, propagam o mal, querem o mal da humanidade. Então, nós sofremos consequências de todos esses atos. Já dentro da classe da segunda ordem, nós vamos encontrar a quarta classe, que são os espíritos sábios, espíritos de ciências. Distinguem-se pela amplitude dos conhecimentos, preocupam-se mais com questões científicas, encaram a ciência do ponto de vista da atualidade. Por quê? Porque a predominância deles é do espírito, é o desejo do bem, é o desejo do crescimento, da evolução. Chegaremos a espíritos da ciência e espíritos sábios? Chegaremos. Os espíritos benevolentes é a quinta classe. A qualidade é a bondade. É dominante a bondade. É o prazer de servir aos homens, de protegê-los. O conhecimento deles é limitado e progridem mais dentro desta classe no sentido moral. Então, eles vão evoluir? Vão. Nós vamos evoluir e vamos passar para esse estágio? Vamos passar, sim. A terceira classe é os espíritos de sabedoria, os espíritos sensatos. Traz as qualidades morais de ordem mais elevada. O seu caráter é um caráter distinto, digno, traz uma capacidade intelectual para auxiliar os homens e as coisas. Então, esses espíritos estão aqui nos auxiliando, nos amparando. Os espíritos da segunda classe são os espíritos superiores. Eles têm uma missão de progresso, reúnem uma linguagem linda, simples, bonita, trazem a ciência, trazem a sabedoria, trazem a bondade. A sua linguagem transpira benevolência, a sua linguagem é digna, é elevada, é sublime. Todos passaremos dentro dessa escala espírita. E a primeira ordem, nenhuma influência da matéria, a sua superioridade intelectual e moral é absoluta. Essa primeira classe, esses espíritos já percorreram todos os graus da escala espírita. Já passaram por espíritos do elementares, do reino mineral, vegetal, animal, já passaram pela ordem dos imperfeitos, pela ordem dos espíritos bons, e hoje são puros. Despojaram-se de todas as suas impurezas, trazem uma pureza absoluta. São designados como os anjos, arcanjos, serafins. Eles já alcançaram a soma de perfeição. Não sofrem mais provas nem expiações. Não estão sujeitos à reencarnação num corpo perecível. Eles podem reencarnar em outros mundos, mundos evoluídos, sem precisar desse corpo grosseiro, perecível como o nosso. Gozam de uma inalterável felicidade. Por quê? Porque a felicidade é o dever cumprido. São mensageiros e ministros de Deus. Comandam, são aqueles que comandam espíritos inferiores.
e ajudam e assistem aos homens a se aperfeiçoarem nas suas missões, ajudam nas suas aflições, estimulam-nos ao bem, nos ajudam nas nossas expiações, nas nossas faltas. Então, nós passaremos por cada ordem desta. Passaremos pela terceira ordem, passaremos pela segunda ordem e chegaremos a espíritos puros. Seremos os arcanjos do Senhor. Então, hoje, nós podemos avaliar, estamos o quê? Ainda na terceira ordem? Acredito que estejamos ainda, porque ainda somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, porque ainda trazemos o mal dentro de nós, mas estamos lutando para mudar o nosso eu, a nossa vida, para mudarmos o nosso planeta, para que possamos merecer estarmos na ordem dos bons espíritos, dos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, dos espíritos superiores, e quem sabe, rapidamente chegaremos a puros espíritos. Tudo depende de quem? De nós. Nós. A responsabilidade é nossa, do crescimento é nossa, a evolução é nossa. As pedras que foram colocadas no caminho, quem deve tirar somos nós. Não adianta pedir para o outro tirar, se foi você que colocou. Você errou. Você é que está sofrendo pelas leis de causa e efeito, por aquilo que você fez no passado. Hoje é que você está reparando as suas faltas, corrigindo os seus erros, nessa escola, aprendendo a ser melhor, aprendendo a amar, a perdoar, a ter esperança, a adquirir conhecimento, sabedoria. Por isso a necessidade de nós espíritas nos amarmos, de nós espíritas nos instruirmos, de nós conhecermos a doutrina espírita. Então, estude, médium, estude as obras básicas da doutrina espírita. Não adianta você só ficar no oba-oba e ouvir, que você não cresce. Lindo, bonito, romance maravilhoso, mas se você não tem a base, a doutrina espírita é a base, é o alicerce. Os livros da codificação é a nossa base. Ali você pode identificar, isso está certo, não, isso está errado. É você, mas é através do conhecimento. E a misericórdia de Deus nos proporciona tantos livros para que a gente possa analisar. A doutrina vem e diz, instrua, médium, mas tem a base da doutrina espírita. Você pode ler todos os livros, todas as filosofias, mas tenha como base a doutrina. Tenha a base, os livros da codificação. Isso é que é importante. E se nós não o fizermos, nós vamos caminhar cegos conduzindo cegos, sem conhecimento. Então, a importância do estudo é grandiosa. Busque o conhecimento. Estude, estude. Uma boa noite para todos. Que Deus abençoe, que Deus ilumine